aproximar. Approach, please. Vamos aproximar. Bom dia para vocês. Bonjour, guten Morgen, Boker Tov, Kalimera. Vamos então, bom dia para vocês. Buenos dias, como estás hoje? Deus te bendiga hoje e sempre. Eu desejo de todo meu coração para ti. Você é muito precioso para Deus. É um prazer, que alegria estarmos juntos nesta manhã. Embora temos poucas pessoas, né? A igreja está em retiro espiritual. Spiritual retreat. A igreja está em retiro espiritual com um grupo de casais. O grupo de casais é muito expressivo aqui na igreja, eu percebo, né? É um dos ministérios mais frutuosos. E tem muita gente que faz parte do grupo de casais. Eu nunca fui lá, mas tem muita gente que faz parte do grupo de casais. E o pastor da igreja está lá, né? O pastor Ilquias, o pastor Nildo. De forma que a classe hoje é classe única. O pastor Vilibaldo está com os novos membros. E esperamos que, não importa o número de pessoas na classe, nosso desejo é que o Espírito Santo nos use para expor a inerrante palavra de Deus, de forma que tenhamos uma classe muito agradável, abençoadora, assaz benfazeja. É o que eu desejo de todo o meu coração, é o que eu anelo, é o que eu auguro, que o Espírito Santo nos use nesta manhã para expor a palavra de Deus. E que isso abençoe muito o pastor Vilibaldo. Ele está com a classe de novos membros. E o pastor Vilibaldo, além de um homem querido, gosto muito dele, ele é o nosso superintendente da escola dominical, né? Que Deus o abençoe a ele e ajude suas crianças. Vamos orar, vamos conversar com Deus, né? E pedir ao Espírito Santo que nos use, né? Para expor o assunto desta manhã. A lição hoje é a 9ª lição da escola bíblica dominical, que tem como assunto temático o pecado destrói. Que tem como assunto temático, eu coloquei aqui, a lição está toda grifada, rabiscada. Alguns assuntos são um pouco assim, ou seja, são assuntos que, de alguma forma, eu já percebi que o articulista tratou do assunto em outra lição também. As lições não são necessariamente sui generis, né? Mas o assunto de hoje, que trata de profecias contra as nações. Então, alguns assuntos temáticos têm um tipo de overlap teológico, né? O articulista já tratou do assunto também em outra lição, às vezes não com a mesma profundidade, mas todos os assuntos são relevantes, né? Então, hoje é profecia contra as nações. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Vamos conversar com o Senhor. Jonas, vem aqui à frente, nos levar a Deus uma oração. Você pode vir aqui à frente? Eu gosto de pulverizar, de ensejar a ocasião para os leigos da igreja, para o laicismo. Isso é bom, né? Ensejar a ocasião para as pessoas, porque somos um corpo em Cristo. Peça ao Espírito Santo que abençoe a classe. Muito bem. Senhor Deus, Pai nosso que está nos céus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, onde vamos ouvir a Tua palavra, aprender mais a Teu respeito. Te pedimos por cada aluno para que possamos estar atentos aos ensinamentos, Pai, e possamos aprender mais da Tua palavra, Pai. Ser como professor, que ele possa estar sendo inspirado pelo Teu Santo Espírito, Pai, em proclamar a Tua palavra. No nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito obrigado, meu profeta Jonas. Nome abençoado. Ioná, em hebraico é Ioná. Profeta Ioná. Então, sabe que significa pombo, né? Viu, Jonas? Seu nome significa pombo em hebraico. Pombinho que voa. Então, pombo é Ioná. E, queridos e amados, vamos para o ensino da lição hoje de manhã, né? Minha sogra já voltou do Recife, fui passar um período lá no Recife, né? Alguns meses na casa dela, mas já voltou, está conosco. E a Grace, prima de Maria Helena, veio trazê-la, vai estar conosco alguns dias. Bem-vindo à igreja, a Igreja Batista Lindóia. Então, queridos de Deus, vamos para o assunto de hoje. A lição aborda vários livros, né? Ou seja, são 2 lições e abrangem os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Naturalmente, eu digo isso como pastor e teólogo que sou, o assunto é muito vasto para ser tratado em 12 lições, né? Quem conhece bem a teologia sabe disso. Só o livro de Jeremias daria para estudar pelo menos 6 meses. Só o livro de Jeremias. Então, e assim Daniel e Ezequiel, ou seja,
ensinar 12 lições abrangendo 4 livros, o articulista tem que tocar o assunto, mas de forma muito tênue, muito pusilânime, muito leve, porque não dá para ir profundo. Porque não dá mesmo para ir profundo em cada tema, porque os assuntos são muito vastos para ser tratado em cada lição. Vocês entenderam? 12 lições para abranger 4 livros da Bíblia. Quem conhece teologia, a gente estuda em seminário o livro de Jeremias, 2 semestres, só sobre o livro de Jeremias. Então aqui Jeremias foi dado em 2 lições. Então, mas não tem nada a ver com a nossa igreja. Isso é uma lição que abrange toda a denominação, e muitas igrejas estudam. É só uma opinião pessoal de um pastor, de um teólogo. De modo que muitas vezes eu procuro ir mais profundo e mais além da lição, já que o professor, às vezes o articulista, não tratou dos assuntos com a pertinência que deveria. Tá bom? Então, Ezequiel, eu falei para vocês já em algumas ocasiões. Quando nós estudamos os profetas, é bom explicar, porque muita gente que assiste. Então, quando estudamos os profetas, esse é um assunto muito complexo hoje. Muito complexo hoje diante do movimento das igrejas pentecostais, neopentecostais, carismáticas, neocarismáticas. Então, é uma complexidade muito grande. Você pode imaginar que o último IBGE do ano 2020 informou que no Brasil nós temos 22 mil denominações evangélicas. 22 mil. Então, se formos pensar que cada uma tem suas peculiaridades, nuances e matizes teológicas, é uma complexidade muito grande. Especialmente porque dessas 22 mil igrejas no Brasil, 20 mil são pentecostais. Eu não diria nem 20 mil, eu diria 21.500 são pentecostais. Então, 95% dessas igrejas, das denominações brasileiras são de origem pentecostais, carismáticas, neocarismáticas, muito similares em sua teologia, somente algumas nuances muito pequenas entre elas. Às vezes surgem denominações simplesmente por puro preciosismo. Acontece isso, né? Um líder surge e ele discorda do pastor e ele cria outra denominação com outro nome. Eu lembro de certa feita, eu morava no Rio, e havia um irmão que era diácono de uma igreja pentecostal, e ele era pedreiro. Não tem, por favor, qualquer profissão é muito digna. Mas era um homem muito rude, de poucos conhecimentos. E eu lembro bem disso, que eu encontrei certa feita. Eu sempre o encontrava e dizia, meu irmão, a paz do Senhor. Então eu encontrava, às vezes, nos supermercados, a paz do Senhor, e passei uns 3 meses sem vê-lo. E eu o encontrei no supermercado e disse, a paz do Senhor, por favor, não me chame mais paz do Senhor, porque agora o senhor tem que me chamar de bispo. Eu disse, sério? Sim, ele criou uma denominação, registrou em cartório, sabia que é uma coisa mais fácil do mundo? Se registra em cartório, depois sai no diário oficial a sua denominação, e você é uma outra denominação com um nome. Ele criou uma denominação chamada Igreja Evangélica Pentecostal Videira Verdadeira. O nome que ele colocou lá. Então, qualquer pessoa coloque. O governo não vai exigir que você tenha curso de teologia, que tenha bacharel em teologia ou não. O governo não quer saber disso. Você registra, um advogado o ajuda, e sai o nome da sua igreja no diário oficial, você como pastor, como bispo, como arcebispo, cardeal, whatever. Então, a coisa mais fácil do mundo é criar uma denominação no Brasil. E muitas vezes, parece coisa daquele projeto... pequenas igrejas, grandes negócios, são coisas assim. Então, porque tem gente que cria igrejas com uma perspectiva até lucrativa, né? Olhando no aspecto pecuniário. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas das igrejas utilizam a questão da profecia. A profecia é uma coisa muito complexa, queridos. Especialmente quando alguém diz, olha, o Senhor me falou isso para dizer para você. Eu tenho muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque quando o profeta dizia isso, era uma coisa rara. Deus não falava nem mesmo aos profetas antigos com frequência. Alguns profetas davam até a data. Ageu mesmo diz, Ageu significa Hagai, em hebraico significa festivo, e Ageu vai dizer, no ano tal o Senhor falou para mim, e 2 anos depois, no ano tal, no mês tal o Senhor falou para mim. Ele não tinha visão todos os dias. Você pensa que Isaías começava com Deus todo dia? Não, nem mesmo Moisés todo dia. A agenda não estava nas mãos do profeta, estava nas mãos de Deus. E quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, queridos, entenda uma coisa. Quando o profeta usava a expressão, assim diz o Senhor, sabe o que significava aquilo? Que quando ele abria os lábios, ele estava sendo boca de Deus. Então, quando alguém diz na igreja, assim diz o Senhor, eu tenho até medo. Porque a pessoa não está sabendo o que está dizendo.
Se fosse na época do Antigo Testamento, poderia ser fulminado com fogo dos céus. Se usasse a expressão assim, diz o Senhor ter falado. Então, hoje é uma questão muito complexa, né? Eu lembro de um rapaz que estudava comigo antigamente. Quem estudou antigamente o científico, segundo grau chamava científico, né? Há uns 30 anos passados. Não era hoje, como se diz, curso segundo grau, né? Segundo grau. Ensino médio. Antigamente chamava científico. E ele era apaixonado por uma garota da igreja. E ele, certa feita, a menina era muito piedosa, muito cristã. Ele se aproximou dela e disse: olha, o Senhor falou comigo, você tem que namorar comigo. Olha, o Senhor falou para ele isso. Aí a moça, como era muito piedosa, disse: eu não vou discordar de Deus, se Deus falou, né? Um mês depois, a moça o procurou e disse também: o Senhor falou para mim que eu tenho que acabar esse namoro imediatamente. Então, um mês depois, ela disse: olha, o Senhor falou também para mim que eu tenho que acabar com esse negócio já, urgentemente. Então, esse negócio dessas profetadas por aí, a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Essa questão do profetismo, muito cuidado mesmo. Muito cuidado mesmo. Então, você é um profeta em que sentido? Eu vou dizer até mesmo na compreensão da teologia batista, ou dentro da compreensão da ortodoxia, de uma boa teologia. Não há mais profetas como o Antigo Testamento. O ministério profético, vejam bem, os profetas surgiram na época em que não havia a Bíblia escrita. A palavra profética estava ao mesmo tempo em concomitância sendo escrita como palavra de Deus. Vocês entenderam? Não havia o texto fundante. Então você vai ler a carta aos Hebreus hoje. O que é que a carta aos Hebreus vai dizer? Logo no começo da carta aos Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o resplendor da glória de Deus, e assim por diante. Ou seja, Deus nos fala através de Jesus Cristo hoje de sua palavra. Não tem sentido Deus dizer, olha, alguém dizer: assim diz o Senhor falou para mim que você tem que fazer a vontade dele. A Bíblia já diz. O Senhor falou para mim que você tem que ter uma vida santa. A palavra de Deus já diz isso. Nosso Deus não é um Deus redundante. Ele não vai dizer aquilo que já está exposto na sua palavra. Vocês entenderam? Tem que ter muito cuidado com isso. O povo é muito ingênuo. Muito ingênuo. Queridos, eu fui domingo a uma igreja aqui, há 15 dias passados. Eu só não levantei da igreja e fui embora por questão de respeito, para não chamar a atenção. Entrei na igreja e era dia de testemunho. Os jovens tinham ido para o acampamento e tinham voltado. E o pastor deu oportunidade para dar testemunho das pessoas que tinham sido batizadas pelo Espírito Santo no acampamento. E a moça foi lá na frente e disse: bem, gente, eu estava fazendo xixi no banheiro, o Espírito Santo me tomou fazendo xixi. Bem assim, literalmente. Eu não estou inventando nem acrescentando uma vírgula. Me tomou fazendo xixi, eu fui cheio do Espírito Santo. E o povo: amém, aleluia, glória a Deus. Eu disse: meu Deus do céu, mas que loucura é essa? Aí a outra foi dar testemunha, a minha amiguinha dela, disse: aconteceu a mesma coisa comigo. Eu estava fazendo xixi com ela no banheiro e fui batizado pelo Espírito Santo. Queridos, numa igreja batista, aqui em Curitiba. Acreditam uma coisa dessa? Eu só não levantei e fui embora por questão de ética. Você pode ver até que ponto está chegando o desvario teológico, o afastamento da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando existe a palavra de Deus como parâmetro, qualquer coisa serve. E às vezes os pastores, nem todos, mas tem pastores que o propósito é que a igreja cresça. Mas saiba de uma coisa: à luz da Bíblia, não vale a pena crescer a qualquer custo. Crescer a qualquer custo, barganhando a palavra de Deus, não vale a pena. Por isso que eu gosto aqui da Lindóia, porque a Lindóia é uma igreja segura. O pastor Nilquis é um homem de Deus, tem uma teologia boa. O pastor Nildo, o pastor Filibaldo, eu não tenho pregado, mas eu sei que os pastores que pregam com segurança. Não tenho ouvido heresias aqui, sou muito cuidadoso. Se ouvisse heresias, eu ia embora da igreja. Eu não tenho ouvido heresias aqui, a igreja tem pregado uma teologia saudável, então isso é muito bom. Então, quando se trata de profecias, tenha muito cuidado, porque as pessoas andam, como diz Paulo diz isso na carta a Timóteo: sabe, Timóteo, nos últimos dias surgirão tempos difíceis, as pessoas sentirão coceira nos ouvidos. O que é coceira nos ouvidos? Entregando-se a fábulas. Tem gente que está contente com a sua igreja, por ser uma igreja mais ortodoxa, e vai atrás de coisas, de novidades. Vou para a igreja tal porque lá fala línguas, profetiza, e as pessoas têm sonhos, e as pessoas, sei lá o quê. Tem muita coisa acontecendo por aí. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Eu gosto muito dos textos de C.S. Lewis, que é um grande escritor, já li todas as obras de C.S. Lewis. As pessoas conhecem mais C.S. Lewis pelas obras
o Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa, as Crônicas de Nárnia. Mas ele tem muitos livros teológicos. E um dos livros teológicos dele, chamado Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis vai dizer que só existem 2 tipos de pessoas no mundo: aqueles que sabem para onde vão e aqueles que não sabem para onde estão indo. Quem não sabe para onde está indo, qualquer coisa serve. Qualquer igreja pentecostal serve, qualquer revelação serve, mesmo que esteja fora da Bíblia, qualquer coisa serve porque não conhece a palavra. Então você vai entender o que disse Jesus em Mateus. Em Mateus, o Evangelho de Jesus, o Senhor diz através de Mateus: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22. Examinai as Escrituras, João capítulo 5, porque elas falam a meu respeito. Então o cristão tem que ser como os bereanos. Há uma igreja batista bem grande nos Estados Unidos, eu morei lá há vários anos, e eu tinha até um colega lá na universidade que era dessa igreja. O nome da igreja era Berea Baptist Church, Igreja Batista Bereana. Queridos, eles são tão seguros na Bíblia, essa igreja. É uma igreja do sul dos Estados Unidos. Existem muitas delas no Mississippi, Alabama, Louisiana, Kentucky, Tennessee, a Geórgia, aqueles estados do sul dos Estados Unidos. Ela é forte. Igreja Batista Bereana. Mas eles são com os bereanos. Lembra aqueles bereanos? Que Paulo chegou lá na segunda viagem missionária? E tudo que Paulo dizia, eles iam ver nas Escrituras se as coisas eram de fato como Paulo ensinava. Diz o texto. Os cristãos de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, escreveu São Lucas, porque eles iam ver nas Escrituras se as coisas eram de fato como Paulo dizia. Então o cristão tem que ser assim. Não basta se dizer alguma coisa do púlpito, tem que estar em consonância com a Bíblia. Eu tenho muito cuidado, viu? Eu tenho muito cuidado. Qualquer coisa que se diga tem que estar em simbiose, em sinergia com a palavra de Deus, porque a Bíblia é somente a Bíblia que é a nossa única regra de fé e prática. Aliás, isso é um dos axiomas. O que é axioma? Axioma é uma verdade tida como absoluta. Então, um dos axiomas da fé cristã e da fé batista, vocês todos creem, é essa: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Está na Bíblia? Amém. Se não está, não se pode aceitar. Então a Bíblia é a nossa única fé, única regra de fé e prática, é o nosso parâmetro, é o nosso único balizador para compreender o mundo contemporâneo, porque o mundo está numa confusão muito grande. O mundo está numa confusão muito grande. É muito sério. Então, eu não tenho nem paciência de ver os televangelistas, as pessoas que pregam na televisão, porque eu ouço tantas heresias e eu sou muito exigente. Eu disse: olha, se não está de acordo com a Bíblia, ele pode ser famoso, mas eu não aceito o que ele está dizendo. Há muita gente famosa por aí que prega heresias, mas as pessoas se tornaram famosas. E deploravelmente, é um perigo quando a pessoa se torna famosa. Sabe por quê? Porque a gente acha que ele jamais pode ser mais contestado. A única coisa que não pode ser contestada é a palavra de Deus. Mas se eu, pastor Antônio José, dizer alguma coisa que não estiver de acordo com a palavra de Deus, você tem toda a autoridade de Deus de vir a mim e dizer: pastor, o que você disse não está de acordo com a Bíblia. E eu, como cristão, tenho que dizer: você está certo. Então, vamos guardar isso. Então, quando estudamos as profecias, lembram bem, falando sobre os profetas. O profeta Ezequiel é o único profeta do Antigo Testamento que não é mencionado no Novo Testamento em lugar algum. Sabiam disso? Nenhum texto da Bíblia do Novo Testamento menciona o profeta Ezequiel. Jesus não mencionou, os apóstolos não mencionaram nos seus escritos. Há muitos textos do Novo Testamento que foram criados, chamado, como diz em inglês, de quotation, ou seja, foi retirado do Antigo Testamento e feito citação no Novo, né? Então os teólogos usaram muito isso no Novo Testamento, mas não há nenhuma citação do livro de Ezequiel, nem por isso ele significa que ele tenha menos importância. Também dos livros proféticos é o menos lido, sabiam disso? As pessoas gostam de ler Isaías, porque Isaías tem muitas promessas. Alguém lembra daquela caixinha chamada caixinha de promessas? Que as pessoas usavam? Ia trabalhar e fechava os olhos, pegava um caixinha de promessas e dizia: olha o que isso está falando para mim hoje. Só tem bênçãos naquela caixinha de promessas. Daí porque o nome caixinha de promessas. Só versículos: eu estou contigo, então eu vou derrubar o teu inimigo, toda arma forjada contra ti não prosperará. Olha que bênção, vou para o trabalho, aquele patrão chato está dizendo aqui que a arma forjada contra mim não prosperará. Era a caixinha de promessas. Caixinha de promessas não tinha versículo de Ezequiel. Ezequiel é um livro de reprimendas. É um livro de increpações. É um livro que traz mensagens fortes de Deus contra Israel. Então ninguém gosta de ler isso. Não é? Ninguém gosta
de ser admoestado, uma coisa assim, né? Então, agora vejam bem, então Ezequiel significa o Senhor fortalece. Agora lembram vocês que os profetas tinham 3 períodos. Tudo isso aqui é da introdução, porque nem todo mundo tem classe comigo. É bom explicar aquilo que você não ouviu com outros professores. Os profetas se dividem num período muito interessante. É a questão do período do contexto, período existencial. É muito importante quando se lê o Antigo Testamento, a teologia veterotestamentária, a teologia do Antigo Testamento, entender que o ano 597 a.C. é um divisor de águas. Lembra bem, 597 a.C. é o ano do cativeiro babilônico. Os profetas que viveram antes do cativeiro babilônico são chamados de profetas pré-exílicos, porque viveram antes do exílio. Por exemplo, Isaías é um profeta pré-exílico. Ele viveu antes do cativeiro. Mas há profetas exílicos que viveram na época da Babilônia. Viram o olho do furacão. Viram a tormenta. Jeremias, que é chamado profeta chorão, né? Jeremias. Jeremias, como dizem em hebraico. Jeremias é o profeta chorão. Daniel é um profeta também exílico. Abacuque é um profeta exílico. Abacuque estava em Jerusalém, ele viu. Por isso que Abacuque vai escrever capítulo 3 de Abacuque, versos 17 a 21. O que é que ele diz? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, todavia, a palavra todavia é uma conjunção adversativa na língua portuguesa. Esse todavia muda toda a história. Todos nós temos um ainda na vida, mas temos que ter também um todavia. Ainda que isso não esteja indo bem, ainda que não haja a figueira, a videira, a oliveira, não esteja frutificando, ainda que não haja gado, todavia me alegro no Senhor, eu exulto no Deus na minha salvação. Ele viu o que estava acontecendo. Ele foi um profeta exílico. Então, profetas exílicos, Jeremias, Daniel, Abacuque e Ezequiel, são profetas exílicos. Há profetas pós-exílicos, que viveram depois do cativeiro. Ageu chamou o povo para reconstruir o templo de Jerusalém. O povo voltou querendo reconstruir suas casas, seus lares, suas vidas. Ageu disse: não é tempo de vocês esquecerem do templo. Priorize o templo, que Deus vai priorizar suas vidas. Ele é um profeta pós-exílico. Via de regra nós achamos, se eu perguntasse a alguém, o que é um profeta? Via de regra, qual é o senso comum? Profeta é um vidente. Profeta é alguém que anuncia coisas futuras. Isso está errado, a compreensão. Profeta não é só quem anuncia coisas futuras. Havia algumas palavras diferentes para profeta. Por exemplo, havia no hebraico o Nabi e o Roesh e o Tchozé. O Nabi era o profeta vidente. O profeta vidente é aquele que anuncia coisas futuras que ainda irão acontecer. Grande parte das profecias dos profetas tinha essa perspectiva. Por exemplo, Isaías é um profeta que se caracteriza muito bem por isso. Boa parte das profecias de Isaías são profecias futuras. Ele profetizou que Jesus ia nascer de uma virgem, eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele profetizou muitas coisas futuras. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é um profeta nessa perspectiva. Ele é um profeta Nabi, é um profeta evidente, que anuncia coisas futuras, e também ao mesmo tempo é um profeta messiânico, porque boa parte das suas profecias são profecias referentes ao Messias, ao Yeshua HaMashiach, ao Messias o escolhido. Então, mas há profetas que são só Roesh. O que é Roesh? É um profeta que não tem mensagens futuras, ele tem uma mensagem para os seus dias, para o seu povo. Então é o profeta Ageu. Você não vai encontrar no livro de Ageu profecia futura. Qual é a mensagem dele? É que o povo se anime, vá ao Jordão, derrubem, cortem madeiras, reconstruam um templo. Então, queridos, o que quer dizer? Via de regra, o pastor que está pregando aqui, o nosso pastor Ilquias, ele não é um profeta Nabi. Acabou-se o ministério do profeta nabínico. Aquele vai dizer: assim diz o Senhor, daqui a 200 anos vai acontecer isso. As profecias já estão na Bíblia. Até as profecias escatológicas já estão na Bíblia. O senhor não vai dizer para mim: assim diz o Senhor, irmãos, que Jesus está voltando. Não tem sentido isso, a Bíblia já diz isso.
Você não vai falar para o pastor Antônio José, diga à igreja de Lindóia que eu estou voltando. O Senhor já disse isso, nos 4 evangelhos. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, trata da segunda vinda. Apocalipse está imbuído de mensagens sobre o segundo advento de Jesus. Então o profeta quando prega aqui, o pastor quando prega, ele está sendo um profeta roesh. Ele está anunciando a mensagem para o seu povo, para os seus dias. Entendeu? Então o profeta nem sempre... Então as profecias hoje, o ministério profético é um ministério mais de roesh. É um ministério que traz a mensagem para os seus dias e não para tempos futuros. Isso é muito bom compreender. Profecias, o primeiro tópico da lição trata de profecias contra Israel e Judá. Você diz, mas por quê? Por que não profecias contra o Egito, ou profecias contra a Síria, que invadiu o reino do norte e destruiu Samaria, ou profecias contra a Babilônia, que no ano 597 a.C. destruiu Jerusalém, matou 1 milhão de judeus e deixou o povo disperso, e levou uma parte do povo para a Babilônia? Não, queridos, muitas vezes nós achamos que Deus só repreende o mundo não cristão. Não é verdade? Nós não nos apercebemos disso. Mas a palavra de Deus diz que Deus repreende aquele a quem Ele ama. Isso é uma mensagem que está nos evangelhos, está no texto do Antigo Testamento. Deus repreende aquele que Ele ama. Se você está fora de repreensão, você não é filho, você é bastardo. Isso é o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 12. Se você está sem nenhum tipo de repreensão, você não é filho, você é bastardo. Porque quem é filho, Deus repreende. Aliás, desconfie do crente, faz tudo quanto é besteira por aí fora, e nunca é repreendido, e tudo dá certo na vida dele. Tenha muito cuidado. Se você nunca foi repreendido por Deus, é porque você não é filha. Porque quem é filho, algum dia Deus repreende. Essa é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é essa para cada um de nós. Então, ou seja, nós muitas vezes não compreendemos isso. Achamos que a repreensão de Deus é só para o mundo aí fora. Deus tem que repreender o STF, Alexandre de Moraes e os demais, não tem nada a ver comigo. Deus tem que repreender o mundo pagão aí fora, não a igreja. Deus tem que repreender aqueles que não conhecem a Ele. Essa é a compreensão nossa. Mas Deus muitas vezes repreendeu a Israel. Então, quando você lê a história de Israel, você vai entender muito bem isso. Olha o texto. Hebreus capítulo 12. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não... A nossa luta é contra o pecado, ainda não resististes até o sangue. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre acerca de vocês. Filho meu, não menosprezes a correção do Senhor, que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele for reprovado, porque o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama, e açoita a todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, dos quais todos nós somos participantes, logo não sois filhos, sois bastardos e não filhos. Então, se alguém está na sua vida, nunca teve nenhum tipo de repreensão de Deus, é porque não é filho. Porque os filhos Deus repreende. É isso que a palavra de Deus diz. Você vai ver Davi. Davi é na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Não é isso mesmo? É a única pessoa da Bíblia a quem Deus chamou de o homem segundo o meu coração. Isso eu às vezes penso como pastor e como teólogo. Você não pode mensurar, não pode de forma nenhuma fazer qualquer juízo sobre Deus. Deus é santíssimo, perfeitíssimo. Quando pensamos nos atributos de Deus, Deus é perfeito em todas as coisas. Onisciente, onipresente, onipotente, Ele é infinitamente perfeito em sua santidade, bondade, justiça, verdade, longanimidade, paciência, clemência. E em todas as coisas, Deus é em perfeição ilimitada. Logo, tudo que Deus faz é perfeito. Eu gosto muito daquele texto de Gênesis 1, versículo 31, que quando Deus criou o homem, os céus e a terra e todas as coisas, como é que termina a criação? Capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto criara, e eis que era tudo muito bom. Não era só bom, era muito bom. Quando Deus viu o mundo que Ele criou, Ele não disse, olha, ficou mais ou menos. Olha, aquela pessoa que eu criei ficou mais ou menos. Não, você é criação de Deus. Pode imaginar que você é criação de Deus. Tem até um louvor que diz, você é ouro de Ofir. Não tem um louvor que diz aí? Então você é criação, você é o melhor de Deus. Você é criação de Deus. As pessoas não estão muito felizes com o que são. Lembra uma mocinha recentemente, que morreu numa cirurgia, que ela queria melhorar alguma coisa do seu corpo, né? Ela é tida como uma musa aí no Brasil aí fora.
admirada pelo seu corpo, mas ela achava que não estava, mesmo assim não estava bom. Tinha que melhorar alguma coisa. Morreu, né? Então as pessoas não estão felizes pelo que são. Mas Deus fez a cada um de nós da melhor forma possível, para a glória de Deus. Então, como é importante entender isso. É maravilhoso entender isso. É maravilhoso. Então, vejam bem, então, a primeira coisa que vamos entender é que a correção de Deus para os seus filhos visa a manifestação da sua glória. Visa um bem específico. Vamos abrir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 119, versos 67 e 71. Só esses 2 versículos. Livro dos Salmos, capítulo 139, versos 67 e 71. 119. Salmos 119, versículos 67 e 71. Você quer vir à frente aqui? Sim. Eu sei que você é a mãe da Esther. Sabe que eu conheço algumas pessoas assim, uma Esther mais conhecida, né? Eu digo, a mãe da Esther, ou a esposa do Esdras, mas, por favor, seu nome que eu esqueço. Maricel, nome bonito, né? Eu sempre digo, ela é a esposa do Esdras, porque Esdras é um grande amigo meu. Maricel, lê para nós, versículos 67 e 71. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. 71. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Vejam bem, será que o salmista era masoquista? Obrigado, Maricel. Será que o cristão é masoquista? Porque o apóstolo São Paulo vai dizer na primeira missiva, na sua primeira carta, aos Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer, eu tenho prazer nas angústias, nas aflições, nas perseguições, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Como é que Paulo foi surrado? Eu estive lá em Filipos, pelo menos 2 vezes em Filipos, na Grécia. Estive até na prisão onde Paulo esteve, né? Não tinha nada para me amarrar, mandei que me amarrasse com uma gravata, né? Para dizer que Paulo esteve ali. Mas pense em Filipos, Paulo tinha sido surrado em praça pública. E Paulo estava na prisão e meia-noite Paulo louvava a Deus. Já pensou alguém aqui do Ministério do Louvor? Lá da Lindóia. Levou uma surra em Filipos. Doutor Sérgio, já imaginou isso? E depois o doutor Sérgio está louvando a Deus alta noite. Tem que ser crente. Só um servo de Deus fiel louva a Deus em meio à tempestade, em meio à tormenta. Só o servo, por isso eu digo de coração, queridos, não é que eu queira não, mas vai acontecer. Antes da segunda vinda de Jesus vai surgir o anticristo. Vai surgir o período da grande tribulação. E vai ser uma peneira. Porque eu digo a vocês, segundo o IBGE, nós temos cerca de 60 milhões de evangélicos. Mas eu não creio que são 60 milhões de nascidos de novo no Brasil. Se vier a peneira, essas igrejas que pregam prosperidade, tem até uma igreja aí no Brasil que o slogan, o clichê da denominação é pare de sofrer. Quando vier a grande tribulação, meu querido, vai ser uma debandada geral. Sabia disso? Porque essa turma nunca foi ensinada que o cristão passa por vicissitudes e procelas. Quando vier o período do anticristo, só vai ficar na igreja quem é crente mesmo. Estou falando sério, estou indo como pastor. Pelo que entendo da mensagem apocalíptica e dos ensinos de Jesus, Jesus disse que aqueles dias serão dias de tanta tribulação, que se não fosse por causa dos escolhidos de Deus, tais dias não seriam abreviados. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, porque vai ser período difícil. A sua perseverança vai ser provada. Então, o crente que pensa que ser cristão é andar por cima da onda, é achar que tudo vai dar certo porque é crente, você vai ver o que vai acontecer quando surgir o anticristo. A perseguição vai ser crudelíssima contra a igreja. A igreja vai ser provada. Você já leu a mensagem apocalíptica? Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versos 9 a 14. Conhece, Rodrigo? Lembra daquele texto? Eu vi uma multidão enorme, que ninguém podia enumerar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. E eu os vi que eles estavam de vestiduras brancas e palmas nas mãos. E eu perguntei ao anjo. O anjo me perguntou, João diz, o anjo me perguntou, quem são aqueles? E eu disse, meu Senhor, eu não sei, tu o sabes. E o anjo me respondeu, esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vieram de onde?
da grande tribulação. O crente quer ir para o céu sem passar por tribulação. As igrejas, via de regra, grande parte das igrejas pentecostais pregam prosperidade hoje. Prega que ser crente e é uma pessoa abençoada, não no sentido de que ele está sendo abençoado espiritualmente, é abençoado porque você não tinha nada e agora tem muitas coisas, tem muitos bens. Nunca vi isso à luz da Bíblia. Jesus diz nos evangelhos que entre os nascidos de uma mulher não há ninguém maior do que João Batista. E quem disse foi Jesus. Você pode imaginar o próprio Deus dizendo isso acerca da sua criatura? E eu vos digo, disse Jesus, que fostes ver no deserto? Que fostes ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Não. João andava com pele de animal, comia gafanhotos e mel silvestre. Olha o cardápio do homem. Ou você pensava que João ia comer no Fazano, em São Paulo, que um pratinho é 3 mil reais. João vivia no deserto, comendo escassamente. Mas Jesus disse, entre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João. Mas a cabeça dele veio numa bandeja. E depois o crente não quer sofrer. Por isso que é importante entender isso. A profecia de Deus contra Judá e Israel. Mesmo sendo amado por Deus, eu e você podemos ser repreendidos pelo Senhor em algum momento da nossa vida. E se o Senhor repreende a mim e a você, porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor nos quer bem. Não é porque o Senhor não te ama. É muito bom entender isso. Não é porque o Senhor não te ama. Então, o primeiro tópico da lição é profecias contra Judá e Israel. E o juízo de Deus contra as nações. O juízo de Deus contra as nações. O juízo de Deus contra as nações. Queridos, eu creio que muitas vezes, eu acho de todo o meu coração, que muitas coisas que acontecem, você diz, Senhor, desce a tua mão contra aquela pessoa, ou desce a tua mão contra o STF, sei lá o que, alguém pode dizer isso, ou desce a tua mão contra o governo, seja o governo qual for, desce a tua mão contra a Rússia, seja quem for. Não dá vontade de você dizer isso? Senhor, aqui a tua mão de juízo venha naquele momento sobre aquela situação. Mas muitas vezes nós esquecemos que existe não somente um kairos, mas existe um pleroma de Deus. Há duas palavras gregas para tempo, mas a palavra mais específica é pleroma. Kairos é um tempo, mas o pleroma, kairos é um tempo. Jesus veio na época do Império Romano, quando Augusto César governava o mundo. Esse é o kairos de Deus. Mas Jesus veio quando o edito romano foi feito. Maria estava no 9º mês de gestação. Quando Augusto César criou o censo, que todas as pessoas da população do império deveriam recensear-se na sua cidade natal. Aquele ali é o pleroma. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, vindo portanto a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Sabe a palavra que está ali para a plenitude do tempo? Pleroma tu cosmo. O tempo específico de Deus. Então existe o kairos de Deus. Estamos no kairos de Deus. Na época em que Jesus pode vir a qualquer momento. Mas vai haver o pleroma. Aquele momento que o Senhor vai dizer ao filho, meu filho, vai lá. Vai buscar a tua igreja. Eu estava ouvindo um louvor ontem. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Eu choro, porque um louvor desse. Conhece o louvor? Que trata sobre o reino. O reino está sobre as mãos de Jesus. Você acha que Deus perdeu o controle da história? Você acha que Deus perdeu o controle da história? Quem que manda na história é a Rússia, a China, os Estados Unidos? Não é verdade. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 40, que as nações são diante dele como um pingo d'água que cai dentro de um balde. Já imaginou? As grandes nações são para Deus como um pingo d'água que cai dentro de um balde. Nós não somos nada. Ninguém é nada. Por mais poderosas que as pessoas possam parecer, que às vezes deixa as pessoas embevecidas, né? Com o poder que as pessoas têm, poderes humanos, diante de Deus não são nada. Você pode imaginar quando o Rei dos Reis vir, quando for aberto o 7º selo, a 7ª trombeta tocar, o arcanjo Miguel tocar a 7ª trombeta, e o Senhor vir das nuvens dos céus com poder e grande glória, e os anjos de Deus com ele. Você acha que as bombas atômicas, as 6.000 ogivas nucleares que a Rússia tem, vai ser alguma coisa contra aquele que é o Senhor dos céus e da terra?
Eu penso nisso. As nações serão julgadas. Não vai haver julgamento só pessoal, vai haver julgamentos nacionais. As nações vão ser julgadas diante de Deus. Naquele dia ninguém escapa. E os poderosos vão pedir que as montanhas caiam sobre eles, para esconder daquele que está sentado sobre o trono. Vamos abrir o sexto selo. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Vamos ver o que vai acontecer no sexto selo. E outra coisa, você pode até estar pedindo que a mão de Deus venha contra as nações, mas Deus tem o seu tempo. Vejamos o que clama aqueles que estão debaixo do altar. Rodrigo, vem aqui à frente, lê para a gente. Vem aqui, meu querido. Deixa a sua Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 6. Que nós vamos ler 6, 9 a 17. Rodrigo, lê 9 a 11. Apocalipse, se quiser ler na Bíblia aqui, na minha, é mais fácil, está aberto. Apocalipse 6, 9 a 11. Vejamos o desejo daqueles que já estão salvos, já estão nos céus. O quinto selo. E ouvi uma voz como que a voz no meio do quarto dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. É do 9? Se eu falou 6, então tá, desculpa. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, estou lendo a partir do 9. Debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Continua? Lê totalmente. Eu pedi outra pessoa, mas lê direto. Até o 17. Até o 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como o saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por ventos fortes. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Muito obrigado, Rodrigo. Estão vendo? Isso vai acontecer quer eu queira, quer não. Ninguém pode alterar, obliterar, alijar ou estorvar o projeto de Deus. Vocês entenderam? O juízo final vai acontecer que você queira, que você não queira. A grande tribulação vai acontecer que a igreja queira, que a igreja não queira. Há coisas que são inalteráveis, porque faz parte do projeto de Deus. Lembra dos salvos? Qual o pedido dos salvos? Os salvos têm um estado de consciência. Quem parte daqui está em pleno estado de consciência. Os salvos estão pedindo: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E o Senhor disse que ele esperasse um pouco de tempo, até que se completasse o número dos salvos. Por que Jesus não veio ainda? Você não entendeu? Que seu filho está fora do evangelho, seu neto, alguém que você ama, está ainda desviado, afastado. No Brasil nós temos 22 milhões de desigrejados, e gente que já passou pela igreja, sumiu, debandou, foi abduzido, está em Marte, não sei para onde, tornou-se um ET espiritual. Tem muita gente assim. Tem muita gente que foi abduzida e ninguém sabe onde está. Mas quem sabe aquela pessoa escolhida de Deus algum dia vai voltar. Então Jesus não veio ainda, porque não se completou o número dos salvos, está dizendo aqui. O Senhor falou àquelas almas: espere mais um pouco, até que se complete o número dos teus conservos. O que é conservo?
servo também. Então o texto vai dizer aqui que quando vier o dia do juízo, os comandantes poderosos vão pedir que as montanhas caiam sobre eles para esconder daquele que está sentado sobre o trono. É fácil ver Jesus como, sabe, é fácil ver a compreensão de Jesus com aquele rosto meigo, amável. É fácil pregar o amor de Jesus. É a coisa mais bela do mundo é pregar o amor de Jesus para a igreja. Todo mundo gosta do massageamento do ego. Todo mundo gosta de ouvir uma mensagem que faça você sentir-se bem. Mas a Bíblia diz: provai a bondade e a severidade de Deus. O texto está falando aqui da ira, não é do amor do Cordeiro, não. Da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia deles, e quem há que pode suster-se? E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, para escondermos da presença daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eu posso imaginar como é Jesus irado. Você pode imaginar isso? A ira do Cordeiro. Jesus vai vir não mais agora como o Jesus meigo, Salvador, que levou a cruz por você no Calvário. Ele vai sentar-se naquele trono como juiz implacável naquele dia. Como é importante entender isso. É isso que a igreja muitas vezes deixamos de pregar um pouco. Charles Spurgeon diz isso. Eu vi várias vezes o pastor Billy Graham pregando. Eu participei de vários congressos internacionais da missão do Parque Lausanne. E eu estava em Amsterdã uma das vezes. O pastor Billy Graham estava pregando e ele disse para as pessoas, estávamos ali, tinha milhares de pessoas no centro de convenção de Amsterdã, eu estava ali presente, e o pastor Billy Graham disse: preguem mais sobre o inferno. Eu peço a vocês como pastor, preguem mais sobre o inferno, porque nos púlpitos do meu país essa palavra já desapareceu há muitas décadas. Pastor Billy Graham, pastor Batista, o homem que mais levou almas para Jesus depois do Porto de São Paulo. E ele clamou lá, antes da morte, já estava velhinho. Ele disse: preguem mais sobre o inferno, porque nos púlpitos do meu país essa palavra já desapareceu há várias décadas. Os pastores deixaram de pregar sobre o inferno, sobre a ira de Deus, sobre o juízo final. Deixaram de preparar a igreja para a tormenta. Então, queridos, como é importante você entender isso. Jesus está voltando. Quando eu tinha uma experiência de conversão, cantava-se muito na igreja: o rei está voltando. Não sei se alguém lembra desse louvor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Eu gostava de fazer solo antigamente, não faço mais não, tá bom? Mas eu gostava de cantar na igreja. Então, queridos, o rei está voltando. Jesus está chegando. É tempo de anunciar isso para a igreja a alto e bom som, para os vizinhos, para os seus amigos. O rei está voltando. E aí esse rei não é o rei Roberto Carlos, não. Não é o rei do futebol. Não é o rei da música. Não são os Rolling Stones que estão voltando, não. Não é Paul McCartney que está voltando, inclusive vai passar aqui também, né? Vai fazer um turnê pelo Brasil, vai passar por aqui. Não, o rei é o rei Jesus. Todo joelho vai se dobrar diante dele. E toda língua há de confessá-lo como o Senhor. Sabe o que eu fico pensando? Quando a Bíblia diz todo joelho, não se refere à igreja. Refere-se ao mundo. Todo joelho, até os perdidos. Todo joelho, quando a palavra de Deus, todo joelho diz, se dobrará diante dele nos céus, na terra e debaixo da terra. Não vai ficar ninguém fora. Sabe o que significa? Que até aqueles que jamais reconheceram o senhorio de Cristo, no dia do juízo vão se dobrar diante dele. Depois vão pular a amarelinha com capeta. Vão para o inferno, mas vão dobrar-se diante dele no dia do juízo. O dobrar-se não significa que vai ter segunda chance, não. Second chance. Forget it. Está pensando que vai ter reprova e segunda chance. Não existe isso. No dia do juízo já é tarde demais. Vão se dobrar diante dele só para reconhecer que ele é rei. Né? Que coisa maravilhosa entender isso. Por isso a igreja te adora. Eu amo esse louvor. Sabe o que eu falei hoje para o Sérgio, não foi? Eu estava cantando ali, eu disse: olha, tem louvor que eu acordei já cantando. Tua igreja te adora. Esse louvor trata da majestade de Jesus, né? Do reino de Cristo. Por isso a tua igreja te adora. Então, glória a Deus, aleluia por isso. Outra coisa a palavra de Deus vai tratar. A lição vai tratar no último tópico sobre
profecia sobre o dia do Senhor. A expressão dia do Senhor refere-se ao dia do juízo. Vai aparecer várias vezes o dia do Senhor na Bíblia. O dia do Senhor não é o domingo, o dia do Senhor é o dia em que? É o dia do ajuste de contas. Mas eu não estou pregando para assombrar você não, sabe por quê? Você tem que guardar no coração isso. O que é que diz em Romanos 8:1? Olha, se você disser esse versículo, eu vou dar uma caixa de bombom Copenhague para você. Estou brincando com você. Romanos 8:1, o que é que diz Romanos 8:1? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há mais condenação para você. Esquece. Você é salvo pela fé, salvo pela graça, lavado pelo sangue do Cordeiro. Não existe meritocracia nisso. Você não vai chegar no reino dos céus por mérito próprio, esqueça isso. Não existe no reino dos céus meritocrata, existe graçocratas. É tudo por graça. Então esse juízo final, você não tem que temer. O dia do juízo, que lado eu vou estar? E o Senhor vai separar os cabritos das ovelhas, que lado eu vou estar? Não existe isso, meu irmão. Você já está salvo pelo sangue de Cristo. Aquele julgamento é só pro forma. Aquele julgamento vai ser para galardão, para os salvos. Tem nada a ver com salvação. Você já está salvo pelo sangue de Cristo. Então vamos ver algumas vezes em textos que aparecem a expressão dia do Senhor, tá bom? Sofonias 1:7. Eu quero ver se vocês são bons de Bíblia. Ninguém vai procurar Sofonias. Se alguém procurar agora Sofonias depois do Apocalipse, vou falar para o pastor para ter uma aula pastoral. Sofonias 1:7. Sofonias capítulo 1, versículo 7. Segura o texto. Hold it. Como diz os bons ingleses. Segura o texto. Sofonias 1:7. Vamos ler então agora. Joel capítulo 1, versículo 15. Joel 1:15. Sofonias 1:7. Joel 1:15. Isaías 2:12. Isaías capítulo 2, versículo 12. Isto é? Você aí segura o texto. Giovana, segura aí o texto. Seu José, Mário Céu já leu. Quem está com a Bíblia aí na mão? Vocês aí? Sofonias 1:7. Joel 1:15, Isaías 2:12, Jeremias 46:10. Quem vai encontrar Jeremias 46:10? Edson ou qualquer um aí? Jeremias 46:10, irmã Mandari, Marilena, sei quem for, vocês? Vamos lá? Amós 5, versículo 20. Vamos lá então, versículo 18 a 20. Vamos ler esses textos então? Quem encontrou o texto? Eu quero que venha aqui à frente. Essas criaturas santas aqui, maravilhosas. Quem encontrou o texto, vem aqui à frente sem medo de ser feliz. Vamos lá. Vai ter vergonha de ler a Bíblia aqui na frente? Não, é claro, né? Segura o texto. Jeremias, Sofonias 1:7. Isaías 2:12. Quem encontrou Isaías 2:12? Vem cá, Giovana. Quem mais? Jeremias 46:10. Muito bem. Joel 1:15. Sim, Maricel, Joel 1:15. Amós 5, 18 a 20. Alguém encontrou Amós? Amós 5, 18 a 20? Então vamos ler os textos? Ninguém encontrou Amós capítulo 5? Jonas, vem aqui à frente. Então olha que coisa maravilhosa. Então eu quero que cada um vá ler o texto, liga o texto e leia. Diz assim a palavra do Senhor: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Joel 1:15. Está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. 2:11 também, leia 2:11. À frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? Isaías 2:12. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será contra todo orgulhoso e arrogante, contra todo aquele que se exalta. Naquele dia, a expressão é o dia do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Jeremias 46:10. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos.
Será um dia de vingança para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue, porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Amós 5, 18 a 20. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor, por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso, ou como alguém que entra em casa e encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz, pelo contrário, será um dia de trevas e de escuridão total. Muito obrigado, Jonas. Estão vendo aí o dia do Senhor? Então vai acontecer, vai chegar esse dia chamado Dia do Senhor. Então o dia do Senhor naquele dia vai estar o G8, o G20, Mercosul, vai estar todo mundo diante dele. Todo mundo que se admira como poderoso vai estar diante dele. As nações, os mandatários, os presidentes, os comandantes, todo mundo, ninguém vai escapar do dia do Senhor. Então vamos guardar isso no coração. São 10h21. Eu queria que você reflita isso. Guarde isso no coração. Pense nisso. Nada foge do controle de Deus. É maravilhoso imaginar isso. Sabe o que eu digo a vocês, uma das coisas que mais traz paz ao coração do cristão, sabe o que é? É saber que nada foge do controle de Deus. Você acha que Deus perdeu o controle da história? Nada disso. Você diz, mas Senhor, tem acontecido tantas barbáries, tanta coisa ruim nesse mundo. Será que o Senhor está vendo? O Senhor está vendo muito bem. E vai chegar o dia do Senhor. Vai chegar o dia em que o Senhor vai separar os cabritos das ovelhas. Vai chegar o dia em que o Senhor vai guardar a sua igreja. E vai haver novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E as pessoas que viveram aqui, que jamais quiseram saber de Deus e de Cristo, serão julgados. E irão para o inferno. Há dias atrás eu encontrei no Barigui, vez por outra eu moro ali perto e vou andar no Barigui, e eu encontrei um grupo de testemunhas de Jeová. Eu comecei a conversar com as meninas, e eu disse, olha, vocês negam a doutrina do inferno. Mas está na Bíblia, não há como fugir dela. A mesma palavra usada para Deus, para a eternidade de Deus, é a mesma palavra usada para a eternidade dos perversos. É muito interessante pensar nisso. Quando a Bíblia fala a vida eterna, a Bíblia diz Ro, Zoe, Aionion, a vida eterna. O Deus eterno, Ro, Theos, Aionion. Sofrimento eterno, Ro, Colassin, Aionion. Aionion é a única palavra grega para a eternidade. E é usada para Deus, para a vida eterna e para o sofrimento eterno. Logo, se o sofrimento não é eterno, Deus também não é. Porque a mesma palavra é usada para Deus. Por isso Jesus vai dizer em Mateus 20, o juízo final, Mateus 25, 46. Irão os justos para a vida eterna. Irão os justos, Rodicaios, Zoe Aiônio. Vão os justos para a vida eterna. Porém os perdidos, os ímpios, irão para a Colassina Aiônio, para o sofrimento eterno. É a mesma palavra que classifica a eternidade dos salvos, a mesma palavra que classifica a eternidade dos perdidos. Então, queridos, vai vir o grande dia. Fica com o coração tranquilo. Não se afobe, não se aveste, não se aperreie, como diz lá no Nordeste, nordestinizando a linguagem. Vai chegar o dia do juízo. Vai chegar o dia do juízo. Você não tem o que temer, você já está salvo pelo sangue de Jesus. Oh glória, aleluia, Maranata vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz, tenho o Consolador, sua glória e resplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. Você vai sentir muito gozo na segunda vinda de Jesus. Ele está chegando, o Rei está voltando. Vamos orar. Pai Celeste, a lição de hoje tratou sobre o juízo de Deus contra Israel e contra as nações. Vivemos em dias difíceis, Senhor, em que as trevas parecem dominar a luz, em que o ódio parece prevalecer contra o bem, em que as coisas más parecem prevalecer contra as coisas boas. E parece às vezes, Senhor, que o ímpio prospera e o justo sofre. Mas eu creio, Senhor, de todo o coração, nós de teus filhos e filhas que aqui estamos, que o Senhor Jesus está voltando. Aleluia. O Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
aquele que tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está chegando. E vai acontecer o grande dia do Senhor, o juízo final. E nós esperamos esse dia ansiosamente, porque o cristão já está salvo. Os teus filhos, Senhor, não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Jesus mesmo disse, quem crê em mim não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida, disse Jesus. Senhor, acalenta o nosso coração, traz serenidade à nossa alma e nos faz esperar ansiosamente a tua volta, o teu retorno. No nome do Senhor Jesus, a quem seja tributada honra e glória, poder e louvor, agora e eternamente. Amém. Amém. Senhor, muitos abençoe. Temos um domingo maravilhoso. E o pregador, eu creio que vai ser o pastor Filibaldo, né? Hoje pela manhã. Que o Senhor use o pastor Filibaldo como instrumento dócil em suas mãos. Um domingo abençoado para todos vocês. É o que eu desejo de todo o meu coração.